dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vê esse vídeo. Seja bem-vindo a esse canal, André Figueira. Se você não é inscrito, vai se inscrevendo, dá o seu like, compartilha o canal. Nova escola nas montanhas de Geruda treina sacerdotes para o terceiro templo. Com a publicação do Plano de Paz dos Estados Unidos, que permite ao povo judeu construir o templo, muito foi colocado em movimento em relação ao futuro terceiro templo. Pode-se observar cada vez mais como o status do Monte do Templo oscila em favor dos judeus, além dos esforços políticos contra os quais a AP adverte, como a demanda das organizações judaicas nos Emirados Unidos de reconhecer o direito judeu no Monte do Templo, e os dois membros do Knesset que escalaram o Monte do Templo e mencionaram a tarefa de construir o templo. Também há preparativos práticos. Então, no Parlamento de Israel já tem dois lá que querem a construção do terceiro templo e vão lutar por isso. Um deles faz parte do Likud. Também é sobre eles restaurar o sacrifício diário que já está sendo trabalhado. O principal instituto de templos, com suas pesquisas e reconstruções, contribuiu para o fato de que o conhecimento sobre o serviço do templo está disponível novamente hoje. Eles também treinam sacerdotes que estão novamente sacrificando animais para se prepararem para o serviço futuro no templo. Isso começou com a dedicação do altar de ofertas queimadas para o terceiro templo em Hanukkah 2018, quando Israel tinha 70 anos. Eles até tentaram isso no ano passado, trazendo as ofertas da Páscoa no Monte do Templo para derrotar o corona. Isso falhou, mas os esforços deram ao terceiro templo mais ímpeto, com um rabino dizendo que corona não iria embora até que o terceiro templo fosse construído. Uma vez que o templo é construído e o serviço do templo começa, é necessário uma grande quantidade de Kohanim, sacerdotes. Nem todos podem ser treinados pelo Templo Institute, e é por isso que locais de treinamento estão cada vez mais sendo criados para as massas. Isso acontece tanto online por meio de Kehuna Academy, por exemplo, quando offline, como na hora de fazer o pão de concha. Yontzdoc também está empenhado em treinar padres. Realmente eu vi uma matéria que estava falando que até os padres estavam sendo treinados. É estranho, né? Ele é um residente de Mitzvah, Jericó, de frente para a região onde os judeus retornaram à terra dos patriarcas pela primeira vez. Lá ele dirige uma escola em comum de preparação para o terceiro templo. De acordo com seu entendimento, o primeiro requisito para entrar no templo é falar o Lesh HaKodesh, língua sagrada. Este idioma não é o ivri moderno, hebraico, mas, em sua opinião, a maneira como as pessoas falam antes da confusão de línguas fora da Torre da Babilônia. Além de ensinar esse idioma, Tzidok está trabalhando ambiciosamente em vários outros projetos que não são convencionais, como é a sua abordagem. Isso faz com que alguns estudiosos da Torá levantem as sobrancelhas quando ouvem falar dele. Seu jeito não convencional, no entanto, inspira debates sobre questões que perduram desde a destruição do templo. Aqui, se tiver, é só um pensamento, se tiver padre fazendo sacrifício, aí vai ser uma religião única. Já pensou? Em vez de ser só os levitas, os padres também, sei lá, outras religiões. Tzidok também fundou uma escola que se concentra no treinamento de Kohanim, homens judeus, da casta sacerdotal, e Levim, homem judeu da tribo de Levi, a fim de prepará-los para o serviço no terceiro templo e assim acelerar a restauração do serviço do templo. Ele descreve a escola como Bet Hamoked, portanto, o mesmo nome com a parte do templo onde os Kohanim ficaram para uma semana de serviço anual. Minha escola é aberta a todos, disse Tzidok. Não apenas Kohanim, Levim, e não apenas para judeus, muçulmano ou cristão. Este é o próximo estágio no mundo para o qual todos devem se preparar. Isso daí é uma religião única, é uma escola que todo mundo vai poder fazer o sacrifício no terceiro templo.
Eu dou as chaves para todos que desejam abrir as portas para este mundo e para o próximo nível, disse Tzidoc em uma entrevista. Basta abrir sua mente e um mundo totalmente novo está ali. Na entrada de sua escola, que Tzidoc chama de Beit Hevelin, Casa dos Levitas, ele possui pedras que, segundo sua pesquisa, são adequadas para a construção de um altar. Ele também tem outra exposição dedicada ao ensino dos instrumentos musicais únicos que eram parte integrante do serviço do templo. Nada nesses instrumentos e pedras pode vir do ferro, explicou Tzidoc com base na Mishnah, lei oral, que contém especificações para isso no capítulo Kelim, ferramentas e instrumentos. Isso está relacionado à ideia de que o ferro é usado para matar e que o templo deve trazer vida ao mundo. Alguns são feitos de ossos de animais coxa e nos ensinamentos a brincar. Tzidoc, cujos interesses são amplos, também está intensamente preocupado com o conhecimento completo da pureza e impureza ritual que desempenhará um papel decisivo no serviço ativo do templo. É importante saber quem pode e quem não pode entrar no Beit Hamidrash, templo, explicou ele. Por exemplo, quando um homem chega ao templo, deve se perguntar como ele chegou lá antes de entrar. Se ele diz que veio de ônibus, ele não pode entrar porque o ônibus está ritualmente sujo por padrão. Portanto, deve haver guardas na entrada do templo para garantir a pureza do sacrifício. Isso daí veio lá antigamente. Quando alguém via fora de Jerusalém, por exemplo, tinha que se lavar. Esse caminho aí já foi achado lá em Israel, onde que se banhavam, tá lá. Quem for para o terceiro templo vai ter que se lavar. De acordo com Tzidoc, é igualmente meticuloso prestar atenção a qual a língua é usada no templo. A língua que ele está falando é uma língua que não seria o hebraico hoje, seria o hebraico misturado com o aramaico, que foi a língua antes da Torre de Babel. Todos que servem o templo devem saber cantar e falar HaKodesh, língua sagrada em Lashon. Diz Tzidoc, no mundo do templo não haverá inglês e nenhum outro idioma. Por causa dos pecados do homem na geração da Torre de Babel, todas as pessoas se espalharam e suas línguas foram confundidas. O terceiro templo nos corrigirá e nos moverá para a frente e para trás ao mesmo tempo. O mundo voltará aos velhos tempos antes dos pecados, quando todo Lashon HaKodesh falava. Tzidoc cita a Bíblia. Traga-nos de volta, Adonai, para que possamos nos arrepender. Renove os nossos dias para que se tornem como eram. Eshá 5:21. É hebraico, mas o mais importante, vamos usá-lo como deve ser usado, declarou ele. Acreditando que o hebraico moderno usado em Israel hoje não é o Lashon HaKodesh. Ibre vem da palavra cruz, explicou Tzidoc. Vem do outro lado do rio, é uma língua semítica, mas não é o Lashon HaKodesh, que desapareceu depois que a Babilônia chegou ao poder. Para esclarecer isso, ele fala sobre o Moshe, que é considerado um nome hebraico arquetípico, mas não é de origem hebraica. Quando Batia, filho de Faraó, tirou Moisés da água, ela o chamou de Moisés por causa desse ato, disse Tzidoc. No entanto, ela falava egípcio e não hebraico. A Torá traduziu o que disse, mas não é o seu nome em Lashon HaKodesh. Tzidoc é de opinião que a comunicação no terceiro templo, a partir daí, levará ao fato de uma linguagem será redefinida para o estado de Ga-Eden, Jardim do Éden, em todo o mundo assim que o Messias estiver lá e se referir novamente às Escrituras. Então ele está até falando de uma língua única, ali dentro do terceiro templo. Mas então darei aos povos lábios diferentes e puros, para que todos invoquem o nome de Adonai e o sirva unanimemente. Zefanias 3:9. Mas não apenas Tzidoc, nas montanhas de Arruda, Judeia, que é onde está a escola, os preparativos para o terceiro templo estão em andamento. O Templo Institute anunciou via Facebook que as medições ocorreram no Monte do Templo ontem de manhã e publicou fotos do trabalho. No entanto, eles não fizeram uma declaração. Olha que importante essa notícia. Eles tiraram
os preparativos do terceiro templo, eles tiraram medidas ali, o Instituto do Monte do Templo. Você vê que as coisas estão acontecendo e a gente nem sabe. Aqui é comentário. São comentários. Então o terceiro templo foi lá ontem de manhã tirar a medida ali do monte. E olha que interessante, essa escola que fica lá nas montanhas da Judéia é uma escola que ensina padres e outras religiões a servirem no templo. Ou seja, vai ser uma... Eles estão ensinando a fazer uma religião única ali no terceiro templo para todas as religiões. Essa aqui é uma notícia para quem mora em Israel. Os cientistas estão falando que vai ter um forte terremoto que abalará Israel nos próximos anos. Um grupo de cientistas liderado por pesquisadores da Universidade de Tel Aviv analisou a história dos movimentos sísmicos na região e acredita que o terremoto será de 6,5 graus e causará muitas mortes ali em Israel. Um estudo realizado no fundo do Mar Morto revelou que um terremoto devastador com uma magnitude de 6,5 deve atingir Israel nos próximos anos. Segundo a pesquisa liderada por especialistas da Universidade de Tel Aviv, desastre dessa magnitude ocorre na terra de Israel a cada 130 ou 150 anos, mas houve casos na história em que ocorreram com algumas décadas de diferença. O último terremoto de magnitude 6,5 foi sentido no Vale do Rift em 1927, quando centenas de pessoas ficaram feridas em Amã, Jerusalém, Belém e até Jaffa. Agora, de acordo com os resultados do estudo, os pesquisadores alertaram que é muito provável que outro terremoto ocorra nos próximos anos ou décadas. A pesquisa foi liderada por uma equipe internacional de especialistas como o professor Shmuel Marco, diretor da Port College of Environmental and Earth Sciences da Universidade de Tel Aviv, e seus colegas, doutor Yun e o mesmo do departamento. Então está falando que nos próximos anos ou até décadas vai ter um terremoto tão forte em Israel que vai matar muita gente. A questão de Israel, para quem nunca foi lá, é que os prédios de lá não é aquela estrutura forte, porque eles acreditam que Israel vai ter a última guerra e que muitos prédios vão ser destruídos. Quando você for a Israel, observe os apartamentos, os prédios, eles não são muito bonitinhos, não. E é por causa da questão deles acreditar na última guerra. Então, o terremoto ali, uma cidade velha, igual Jerusalém, é muito grave e eles alertam que morreriam muitas pessoas. Então, que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.